Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, assim como está comigo. Graça e paz para cada um de nós, amém? Hoje nós estamos na 18ª aula. Nós vamos falar sobre aconselhamento no GR. Vou ler o versículo para vocês. Romanos 15:1 diz assim, Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele passou muito tempo falando com as pessoas necessitadas. Quem lê a Bíblia sabe disso. Ou em grupos, Ou face a face. O apóstolo Paulo também era uma pessoa sensível às necessidades dos indivíduos sofredores, E ajudar as pessoas não é apresentada na Bíblia como uma opção. Nós temos exemplos. Dei 2 exemplos, Jesus e Paulo. Ela não é apresentada na Bíblia como uma opção, mas é uma exigência para todo aquele que ingressar no ministério. O aconselhamento, às vezes, meus amados, pode parecer perda de tempo, mas é uma parte muito importante do ministério. E faz uma necessidade, e é bíblica essa necessidade, Porque Jesus aconselhava os apóstolos aconselhavam as pessoas, Mas o que é aconselhamento? O que é aconselhamento? Aconselhamento é um relacionamento interpessoal em que o conselheiro assiste ao indivíduo em sua totalidade no processo de ajustar-se melhor consigo mesmo. Ou seja, você vai estar ajudando a pessoa a refletir e ficar bem com ela mesma. Que muitas das vezes a pessoa que precisa de aconselhamento, ela não tem força nem para analisar o problema que ela está enfrentando, a dificuldade que ela está enfrentando, Então, o aconselhamento é um conjunto de várias técnicas para uma pessoa ajudar-se a resolver melhor seus conflitos e ajustar a sua vida. Este é o aconselhamento. E qual que é a importância do aconselhamento? Por que aconselhar é tão importante? E a própria palavra de Deus responde. Lá em Provérbios 24:6 diz assim, Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Olha que coisa mais linda. E Provérbios 20:18 diz assim, Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz-se a guerra. Então, aqui ele nos instrui a importância do conselho, a importância de estarmos aconselhando. Amém? E você que vai ser líder, você que é líder já, você precisa ter essa técnica. Você precisa saber e ter a unção e a graça de Deus sobre a sua vida para você ser um bom conselheiro. Amém? Através do aconselhamento, é possível se concentrar quando você está aconselhando. É possível se concentrar nas necessidades individuais. É possível trabalhar com problemas altamente específicos. Existe uma via de mão dupla na comunicação. Você fala e você é ouvido, É manifesto o interesse de Deus por cada pessoa individualmente. Deus é o maior interessado que sejamos aconselhados da forma correta. Por isso, nós precisamos ter um cuidado muito grande quando nós estamos na obra de Deus. Porque você pode construir uma pessoa, você pode destruir uma pessoa através do seu aconselhamento. Amém? Salmo 81:12-3 diz assim, Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Porque Deus, o tempo todo, aconselhou aquele povo. Ele usava os profetas, ele usava os apóstolos, ele usava
as pessoas para aconselhar umas às outras. Deus falava com o povo e o povo não ouvia os conselhos de Deus. Lá em Jeremias 7:24 diz assim, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, andaram para trás e não para diante. Por isso que muitos deles pereceram. Por isso que a maioria, aquele povo da época de Moisés, nenhum entrou na terra prometida. Só Josué. Pensa, gente, por que será? Por quê? Porque eles não ouviam os conselhos. Objetivos do aconselhamento. Qual que é o objetivo? Ajudar as pessoas, buscar estimular o desenvolvimento da personalidade, ajudar cada indivíduo a enfrentar mais os problemas da vida, ajudá-los a livrarem-se dos conflitos íntimos e as emoções prejudiciais, promover encorajamento e orientação para aqueles que tenham sofrido alguma perda irrecuperável ou uma decepção, assistir as pessoas cujo padrão de vida lhe causa frustração e infelicidade, levar cada aconselhado a buscar uma relação pessoal com Jesus Cristo e principalmente tornarem-se discípulos dele. Esse é o principal aconselhamento. Esse aí, olha, gente, é o principal. Porque a pessoa, quando ele tem uma vida íntima com Cristo, quando ele se descobre em Cristo, ele consegue manter as frustrações, as decepções sob controle, sabe? Consegue. Não quer dizer que a gente, uau, são tudo bom, são tudo maravilhoso. Não. Mas a gente consegue ter uma vida equilibrada dentro dos propósitos de Deus, quando a gente verdadeiramente aceita Jesus Cristo. Conduzir a autocompreensão, que é o primeiro passo para a cura. Proporcionar a comunicação. O aconselhamento poderá comunicar seus sentimentos, pensamentos e atitudes. Amém? Aprendizado para modificação de comportamento. Todo comportamento, ele é aprendido. E vamos supor que chegou a hora de você aconselhar. Para atingirmos o objetivo, é necessário algumas posturas por parte do aconselhado, aquele que vai aconselhar, amém? Primeiro, é preciso que os conselheiros se familiarizem com os problemas, como surgiu, os fatos, a problemática, o que aconteceu. Segundo, agir com cordialidade, sensibilidade, compreensão e cuidado. Ter zelo, se preocupar, isso aqui, tá? Terceiro, jamais demonstrar indiferença, mas sim muita disposição em ouvir. Confrontar com amor. Amém? Eu quero dizer para vocês que o aconselhamento é primariamente uma relação em que uma pessoa, o ajudador, busca assistir o outro ser humano nos problemas da vida. Mas nós precisamos de umas técnicas básicas que vocês já devem conhecer. Creio eu que vocês já conhecem. Primeiro delas, atenção. Conceder atenção integral. Eu vou ter que ficar o tempo todo? Não. Fazer contato com os olhos, manter postura relaxada e não tensa, prestar atenção nas possíveis distrações do aconselhador. Amém? Segundo, ouvir, tá? Evitar expressões verbais ou não verbais demonstrando algum tipo de juízo. Eu acho. Não gostei. Aguardar pacientemente durante períodos de silêncio ou lágrimas. Não ficar acelerando quem você está aconselhando, tentando fugir ali, porque você está com pressa de alguma coisa. Ouvir não apenas o que o aconselhado diz, mas aquilo que ele está tentando dizer ou não. Captar as mensagens transmitidas pelo tom de voz. Você conhece, saber se uma pessoa está nervosa, se ela está fragilizada, se ela está tensa, através do tom de voz, através da maneira que ela se portar diante de ti. Evitar desviar os olhos do aconselhado. Gente, é a pior coisa que tem. A pessoa está falando com você e você está respondendo no WhatsApp, ou falando alguma coisa, ou ali preocupado com outra situação, porque a pessoa ela consegue perceber que você está
com pressa, que você está distraído, que você acaba fugindo da situação em qualquer coisa, num toque de um celular, numa mensagem. Então a gente precisa cuidar disso, tá? Controlar os sentimentos em relação ao aconselhado, tipo ódio. Ai, mas também, né? Tá colhendo o que plantou. Indignação. Nós temos que cuidar muito com isso, tá? Outra técnica também é perguntar. Então, é atenção, ouvir, perguntar, tá? Perguntar, orientar e liderar os pensamentos do aconselhado, direcionando a conversação. Você pode me dar mais detalhes disso aí? Perguntar. O que aconteceu então? O que você está querendo dizer com isso? Por que você teve essa reação? Você está entendendo? Outra, refletir. Permita que o aconselhado sinta que você está com ele. Você deve ter se sentido muito mal. Com certeza, isso te frustrou. Mas e aí? Vamos analisar junto. O que podemos fazer? Como podemos chegar a uma conclusão para você se sentir melhor? Você está entendendo? Confrontar. Confrontar significa apresentar alguma ideia ao aconselhado. Não é confrontar na grosseria, confrontar se impondo, não. É aquilo que eu falei lá atrás. A gente vai refletir tudo com amor. A base de todo esse aconselhamento é o amor. Amém? Você vai dizer, o confrontamento, ele é bem mais aceito. Quando ele é apresentado de maneira suave, sem atitude de julgamento, sabe? Porque senão, da outra maneira, você vai provocar uma resistência. E até mesmo vai sair dali uma ira. A pessoa vai tomar raiva de ti. Então, a pessoa tem que ser confrontada com amor. O Espírito Santo, ele vai te guiar. Porque quando você for fazer um aconselhamento, você precisa buscar a face de Deus. Você precisa orar. Você precisa pedir Deus direção para que você fale coisas saudáveis. Coisas que vai ajudar aquela pessoa. Outra coisa importante na hora de um aconselhamento, interpretar. Amém? Envolve a ideia de explicar ao aconselhado o que seu comportamento significa. Não será que foi assim? Será que não houve isso? Será que você não interpretou errado? Será que se você fizer assim? Oi? E uma coisa importante, muito importante que o líder ele deve ter no seu DNA. Tomar cuidado para não gerar dependência no aconselhamento. Não tomar para você mesmo o problema alheio. Tenha ética e jamais compartilhar com alguém o que lhe foi confiado. Essa é a postura de quem tem Deus realmente. Amém? Crises no aconselhamento. Gente, Jesus, ele enfrentou sua crise antes da crucificação. Ele enfrentou. E várias epístolas foram escritas a fim de ajudar os cristãos a enfrentarem suas crises. A Bíblia trata de crises de Adão, de Eva, de Noé, de Abraão, Isaac, José, Moisés, Sansão, Jefté, Saul, Davi, Elias, Daniel e vários outros personagens da Bíblia tiveram crises. E alguns estudos identificam 3 tipos de crises contemporâneas e bíblicas. A primeira delas, crises acidentais ou situacionais. Ocorre quando surge uma ameaça repentina ou perda inesperada. Por exemplo, morte, doença súbita, gravidez fora do casamento, guerras, depressão, economia, perda material, perda de reputação, oposição, entendeu? Existem incidentes que acionam incerteza, ira e tumulto íntimo. Então, essas crises, elas são acidentais ou situacionais. Vocês tiveram vários exemplos aqui. A segunda dela é crise de desenvolvimento. Surge no percurso natural da vida, tá? Entrada em uma nova faculdade, ajuste no casamento, paternidade, declínio na saúde, no desenvolvimento, essa aí. No decorrer da vida, nós estamos aqui, todos nós podemos passar por isso, que não sejamos nós. Crises existenciais.
surgem no enfrentamento de verdades perturbadoras, tais como a compreensão, olha só, a pessoa começa a falar, eu sou um fracasso, crises existenciais, sou velho demais, fui deixado para trás, minha vida não tem propósito, minha doença é incurável, não tenho nada e nem quem acreditar, fui rejeitado por causa da minha cor da minha pele. Pensa, gente, essas são as crises, 3 tipos de crise. Crises acidentais ou situacionais, crises em desenvolvimento e crises existenciais. É muito complicado isso, né? Nós precisamos estar aptos para ajudar essas pessoas. Os objetivos do aconselhamento nessas situações de crise são esses. Eu vou dizer para vocês quais são. Ajudar a pessoa a enfrentar a situação difícil e voltar ao seu nível comum de comportamento. Diminuir a ansiedade e outros tipos de insegurança da pessoa. Ensinar técnicas para a solução de crises. Estimulá-los na leitura da Bíblia. Ensinar técnicas para a solução de crises. Ler a Bíblia, orar, reflexão, refletir, ler um bom livro, já é maravilhoso. Já diminui bastante isso aí. Tirar o foco do problema e ler bons livros também ajuda muito. Temas mais frequentes nos aconselhamentos. Primeiro, questões pessoais. Ansiedade, solidão, depressão, ira, culpa de alguma coisa. Questões pessoais. A segunda delas, solteiros e casados. Vida de solteiro, escolha do companheiro, preparando-se para o casamento, problemas conjugais, divórcio, novo casamento. É assim. Outro tema também, mais frequente, desenvolvimento da família, educação de filhos, adolescência, juventude, idade, os últimos anos. Outro, sexo fora do casamento, sexo no casamento, homossexualismo, relações interpessoais, inferioridade e autoestima. Isso tudo surge para você aconselhar. Outras questões, droga, doença, bebida, luto, problemas espirituais e crescimento espiritual, traumas da vida, problemas financeiros, sobre dízimos e ofertas. Tudo isso aí surge. São temas importantíssimos e com certeza você vai pegar algum deles para poder aconselhar. Não há possibilidade, quero fazer uma observação aqui, de tratarmos todos os aspectos dessas áreas. Por isso é imprescindível que todo conselheiro, eu, você, toda pessoa que se ingressa no ministério e que quer ser líder, porque você querendo sim, querendo não, você vai ter um momento que você vai ter que aconselhar, e você vai ter que se preparar por isso. Então, é imprescindível que todo conselheiro possua seu manual de aconselhamento e estude-o constantemente, bem como as outras informações. Gente, enfim, buscar recurso. O que você pode fazer, como você pode fazer. Hoje tem tanta ajuda na internet, você pode acessar. Hoje nós temos uma vida mais acessível em relação a aconselhamento. Ninguém precisa fazer uma grande faculdade para poder saber aconselhar o outro. Tendo força de vontade, disposição, tá? Porque nós precisamos pedir Deus, não é tempo não, nós precisamos pedir Deus disposição. Disposição. Porque quando nós temos disposição, nós achamos tempo para aconselhar as pessoas. Então, nós precisamos do Espírito Santo, de disposição e buscar recursos para nos ajudar, para que nós possamos ajudar os outros, tá? A quem as pessoas recorrem quando precisam de um aconselhamento? A quem? Pessoas que transmitem empatia e aceitação incondicional. Pessoas que elas gostam, pessoas que elas respeitam, pessoas que manifestam interesse em aconselhar, pessoas que elas sabem que são ou imaginam ser competentes para aconselhar, pessoas nas quais elas confiam e sabem que obedecem rigorosamente a uma ética de sigilo profissional, pessoas que realmente conhecem a Deus. Qual o perfil do conselheiro? Número 1. Necessita conhecer Jesus de maneira pessoal. Precisa de convicções.
precisa de coragem, isso que eu falei agora. Necessita de compaixão com os outros e consigo mesmo. Precisa ser imparcial. Necessita de seu próprio conselheiro. Olha que coisa tremenda. Você tem esse perfil? Você pode aconselhar, você pode entrar. Se você está formando na escola de líderes, há uma grande necessidade que você busque. Primeiro de Deus, que você precisa conhecer Jesus de maneira pessoal. E uma busca constante para que você consiga aconselhar sem cair. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu não tenho tempo para contar para vocês. Se fosse presencial, seria maravilhoso. Na época de 2015, 16, por aí, eu tive uma discípula que tinha um problema muito grave. Ela era acumuladora e eu não sabia disso. E quando eu vinha descobrir, por força maior minha, por eu ter chegado na casa dela, ela não queria me atender. O porteiro que abriu o portão para mim. Não, foi um caos. Um dia eu conto isso para vocês. E quando eu entrei para a porta dela, que ela não estava lá, que eu consegui a chave e tudo, que eu descobri. Isso foi tudo com muito amor, ela confiava muito em mim. Ela era minha discípula mais antiga. Mas ela chegava na minha célula com um cheiro de enxofre. E o tempo todo Deus falava para mim, ela tem algum problema muito grave. E ela chorava muito nas minhas ministrações. Deus me tocou poderosamente, eu fui atrás dela e descobri que ela era acumuladora. Eu quero dizer para vocês, eu tive que trabalhar com ela. Uns 3 meses, o meu marido chegou a ajudar para tirar os lixos de dentro de casa, sujeira de dentro de casa, não tinha um cômodo dentro de casa que não estava com acumulação de marmitas sujas. Gente, tinha tanta porcariada que vocês não têm ideia. Ela fazia necessidade dentro de uma lata, sendo que ela tinha 3 banheiros dentro de casa. E eu fiquei apavorada com aquilo. Eu liguei para o pastor José na época, para a pastora Zuleide. Nós entramos em oração. Ela não queria que ninguém soubesse, então o meu marido, que foi meu ajudador para tirar os lixos lá de dentro. O porteiro perguntava, mas o que era isso? Meu marido dizia, roupa para doação. Porque a gente não podia expor, senão ela ia perder o filho dela para o conselho tutelar. Então, assim, a gente precisa de primeira coisa, conhecer muito a Deus e ter empatia. Mas acima de tudo isso, nós precisamos ter amor. O amor é a base de tudo. Nós não podemos desistir daqueles que nós somos chamados para servir. Porque eu e você fomos chamados para servir. E muitas das vezes, quando o discípulo é problemático, quando o discípulo é muito dificultoso, nós não queremos servir. Nós queremos arranjar desculpa. E o verdadeiro líder, aquele que conhece Jesus de maneira pessoal, não vai desistir de ninguém. Amém? E vocês vão ser líderes. Então nós precisamos saber o que nos espera. E que a vitória em cada guerra, em cada luta, nós somos mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Eu estou aqui melhor do que antes, imagina? Amém? Ética no aconselhamento para encerrar. Todo conselheiro precisa prezar pela ética. Nós acabamos de falar isso aqui no aconselhamento. Sabe? Porque antes das pessoas buscarem aconselhamento, elas já percorreram vários caminhos. E por isso, quando ela chega até você, ela já está com nível de frustração, então ela não precisa se frustrar mais. Então você precisa ter ética. Você precisa pedir de Deus sabedoria, do alto, discernimento, sabe? Em nome de Jesus. Eu quero aqui passar uma tarefa para vocês, tá? Vocês não vão poder discutir entre vocês, nós não estamos nos reunindo. Então, eu quero que vocês descrevam para mim, tá? Qual seria seu posicionamento de aconselhamento mediante a seguinte situação, tá? E que você respalde este aconselhamento em uma verdade bíblica. Eu vou dar 4 tópicos. Você vai escolher somente um. Só vai escolher um desses 4. E você vai mandar para mim por escrito. Pode ser no WhatsApp ou no e-mail. Gente, eu preciso que vocês façam uma tarefa. Senão vocês vão ter que repetir de novo, né?
Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Primeiro, uma jovem que começou um namoro com um rapaz que não é cristão e está sendo tentada a iniciar sua vida sexual. 2. Um jovem que participa do seu GR e não consegue sozinho se livrar do vício da bebida. 3. Uma mulher que está passando por uma séria crise no casamento e está inclinada a pedir separação. 4 e última. Um homem que não consegue aceitar o princípio do dízimo e da oferta. Agora eu quero saber, como você conduziria esse aconselhamento? Você vai escolher um dos 4 e vai escrever e mandar para mim. Isso vale, tá, gente? Vale como até avaliação mesmo, nota, para você poder passar para o outro nível. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês poderosamente e ricamente, com graça e o favor dele. Não porque eu e você merecemos, porque ele é bom o tempo todo, em todo o tempo. Deus é bom. Cuide das coisas de Deus e ele cuidará das suas coisas. Morrendo de saudade de vocês. Um beijo no coração de cada um.